Hoje, quando celebramos o martírio de Santo Estevão, o primeiro mártir, o primeiro diácono, somos convidados a refletir que ele foi apedrejado, ele foi arrastado para fora da cidade e lá ele foi apedrejado. Em meio àquela lapidação, ele disse: Senhor, eu te entrego o meu espírito. No meio daquela lapidação, ele conseguiu ajoelhar-se e dizer: Senhor Jesus, não lhes imputes tamanha maldade. Nos chama a atenção isto, porque as últimas palavras de Estevão, elas estão de acordo com as palavras de Jesus, quando na hora de sua morte disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, antes do que havia dito: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estamos hoje diante de um testemunho de 2000 anos atrás, mas que a igreja não deixa cair no esquecimento. Que a igreja faz menção que o discípulo missionário, aquele que segue Jesus Cristo, ele não está apenas sujeito a ser arrastado, a ser apedrejado, mas na mesma força das pedras que lhes são arremessadas para tirar a sua vida, ele também deve ser pedra. Jesus é a pedra angular, a pedra da esquina, a pedra que os edificadores a rejeitaram. Jesus é a pedra, a partir da qual toda a construção deve erigir-se. Ele é a pedra do prumo, do nível, da linha, do esquadro. É a referência, é o referencial de toda edificação. Ele é o referencial de todo discipulado. É interessante que os judeus, eles não depositam flores sobre os túmulos dos seus mortos, mas eles colocam pedras. As flores é um gesto bonito? É. Mas no outro dia, 2 dias depois, elas já estão definhadas. Elas já perderam o seu esplendor, a sua beleza, já estão murchas. E eles colocam as pedras para dizerem: os nossos sentimentos não acabaram. O nosso amor não morreu. O nosso amor continua vivo por aqueles que, após fazerem parte da nossa vida, agora se foram. A pedra, ela tem um significado muito grande na cultura de Israel, até porque, segundo a tradição judaica, Deus escreveu os seus mandamentos em 2 tábuas de pedra. Jesus nos chama hoje, no martírio de Santo Estevão, a sermos pedra, a sermos um rochedo, a sermos pessoas fortes, a sermos pessoas maduras, a sermos pessoas estabilizadas, a sermos pessoas de coragem, que tenhamos a resistência da pedra. Não esqueçamos, as pedras podem ser arremessadas contra nós para nos destruir, sobretudo pelas
acusações, pelas difamações. Mas nós somos convidados também a sermos resistentes, como a pedra, como as pedras. Ser diácono, o diácono, ele é um rochedo. Ele precisa ser um homem de pedra. Não é à toa que Jesus disse a Simão: tu és Pedro, tu és pedra, tu és rocha, tu és rochedo. Deus quer que sejamos esta pedra, esta rocha, para que não venhamos sucumbir diante daqueles que se nos querem apedrejar e muitas vezes nos apedrejam. É possível que morramos lapidados, apedrejados, mas devemos morrer como Santo Estevão, entregando a Deus o nosso espírito e ainda com a graça de dizer: não lhe imputes, Senhor Jesus, esta maldade. A nossa sociedade precisa de seres humanos rochedos. A nossa família precisa de seres humanos que sejam pedras, que sejam rochas, que sejam edifícios alicerçados, como a igreja, no fundamento dos apóstolos. Aliás, pedra fala disto. Fala de fundamento, fala de estabilidade, fala de força, fala de eternidade. Que possamos, quando estamos prestes a terminar mais um ano civil, que possamos nos voltar a este acontecimento de 2000 anos atrás e pensarmos e refletirmos: o que tenho sido? Os meus projetos, os meus sonhos, os meus ideais, eles estão edificados sobre o quê? Sobre a areia ou sobre a rocha? Diante dos vendavais da vida, diante das portas fechadas, diante das coisas que não caminham, diante daquilo que não acontece, embora muito tenhamos lutado, o que temos sido? Areia movediça ou rocha ou pedra? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. E vamos lutar para terminar esse 2023 como rochas que estamos alicerçados sobre a maior de todas as rochas, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Um abraço.